que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Se não me engano, foi o segundo presidente a ser eleito para dois mandatos não consecutivos. Porque entre o primeiro e o segundo mandato dele teve a vitória do Biden. O que ele quer fazer, primeiro, é abaixar o imposto corporativo de 21 para 15, tá? Diminuir o imposto das corporações nos Estados Unidos, que ele quer beneficiar as empresas que produzem nos Estados Unidos. É a história dele do American First. Tá? Trump diz que pagará pelos cortes de impostos impondo tarifas sobre produtos estrangeiros que entram nos Estados Unidos e lançou a ideia de uma taxa de 60% a 100% sobre produtos chineses e uma taxa de 10% a 20% sobre produtos do resto do mundo. Isso é um problema sério, principalmente para os brasileiros, né? Porque os Estados Unidos, você, querendo ou não, é o segundo maior parceiro econômico do Brasil depois da China. Eu não sei como esses números estão agora, mas até da última vez que eu verifiquei era. E o Brasil depende dessas exportações para os Estados Unidos. O que acontece? Nos Estados Unidos, é uma coisa que existe, eles têm uma visão saudosista dessa época. Tem uma época de ouro nos Estados Unidos, que é exatamente essa em que a classe média trabalhava nas fábricas. A classe média era o pessoal que trabalhava na montagem das coisas, no chão de fábrica. E eles tinham uma vida boa, com salários altos e coisas do tipo. Era uma vida confortável, sabe? Você podia, com seu emprego de fábrica, comprar uma casa, cuidar da sua família e tal. Obviamente que os tempos mudaram, né? Isso vai ser complicado, porque vai aumentar os preços nos Estados Unidos, eles já estão sofrendo com inflação, e vai ser complicado para o brasileiro. Eu acho que vai ser complicado para todo mundo que tem negócios com os Estados Unidos. O Canadá também já está se preparando para o tranco. O Canadá não só está preparando também para o fluxo de imigrantes, que é outra coisa também, que é o combate dele à imigração. O que acontece é que o Canadá está esperando que boa parte desses imigrantes que estão nos Estados Unidos agora, que podem começar a ter um problema, o status dele revisado, porque tem muita gente que está pedindo asilo, tá? Boa parte dessa galera aí de asilo político. Ele tem o Senado. Quando diz que é a corte, é porque é a corte de maioria conservadora. Ele tem o queijo e a faca na mão. Então essa é a minha preocupação com o Brasil. Obviamente a gente não pode, quando a gente vai falar de economia, a gente não pode simplesmente separar as coisas em time, direita e esquerda, essa coisa meio identitária que a gente está fazendo agora. Tem muita gente celebrando no Brasil a vitória do Trump, mas a gente tem que olhar de forma pragmática para a economia. E saiu aqui um estudo, inclusive, isso daqui é para os gamers, tá? Até que tudo reportou nisso. Que é o seguinte, Donald Trump propõe tarifas que podem encarecer videogames até 40%. Esse que é o problema, por conta do negócio dele que ele está na guerra comercial com a China e ele quer aumentar as tarifas, a gente entra num pequeno problema, porque os videogames são, até onde eu sei, né? Eu não olhei ainda onde que... Eu tô com o meu PlayStation 5 Pro e não vi o made in dele ainda, mas eu acredito que deve ser feito na China. Se você tarifar os produtos vindo da China, aí falar, não, vão transferir a produção para os Estados Unidos. Mas está produzindo na China porque é mais barato que nos Estados Unidos. Eu vou produzir nos Estados Unidos, você vai repassar esse valor. Esse é o grande problema. Não, você tem que criar a plataforma industrial ainda. É o grande problema do americano. Gente, uma galera acreditou que quem ia pagar essa alta da tarifa é o produtor na China. Eles ficaram com essa mensagem na cabeça. E eles não consideraram isso. Então, assim, o impacto inflacionário vai ser alto. O americano quer pagar barato, ele quer ter o emprego, ele quer ganhar bem, ele quer pagar barato e ele quer consumir tudo. E não dá para amarrar essas 4 variáveis. Obviamente que a coisa vai afetar o Brasil, nosso segundo maior parceiro econômico. Isso é a primeira coisa que você tem em mente. E a coisa que diferencia ele da Kamala, pelo menos nesse sentido. Estou dizendo não que a Kamala fosse muito melhor para o Brasil, como eu falei já, o presidente dos Estados Unidos vai se importar com os americanos. Toda vez que alguma coisa nos Estados Unidos entrar em conflito com alguma coisa no Brasil, eles vão proteger dos Estados Unidos. Esse é o denominador comum, você já conta com isso, mas entendeu? O problema do Trump é essa promessa de aumento das tarifas, que vai impactar, se entrar do jeito que ele está falando aqui, as exportações brasileiras.